A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, mais uma vez eu estou aqui para trazer para você mais um estudo do livro de Cantares de Salomão. Quero dar continuação a esse estudo. Fiz o primeiro tópico, o segundo tópico, fiz o terceiro e parei no quarto tópico. No quarto tópico, eu parei no versículo 11. Vou repetir novamente o versículo 11 para você entender. Como eu disse, irmão, Cantares é um livro que fala do amor de um homem para com a mulher, o amor eros, amém? Não tem nada a ver com Jesus e a igreja, só para a gente retornar aqui. Vamos lá. Versículo 11. Enfeites de ouro te faremos, com pregos de prata. As mulheres orientais às vezes usavam um cordão de ouro em torno da cabeça, um cordão na fronte, com correntes de pedras preciosas de vários tipos que pendia sobre as bochechas. Versículo 10. Os colares no pescoço eram feitos de ouro ou outro metal com correntes de pérolas, cereais e pedras preciosas. Alguns traduzem meias luas de ouro, Isaías 3, versículo 12. A esperança de Salomão era fazer ornamentos de ouro, prata e joias para a sulamita que substituíssem as delicadas contas de suas rústicas vestes. Os enfeites referem-se especificamente a ela, sulamita, feitos de ouro e prata, decorados talvez com joias ou glóbulos de vidro. A ênfase que se dá nesses dois últimos versículos não se refere à atração dos ornamentos, mesmo que sejam belamente descritos como magníficos, mas à maneira como aumentam a beleza natural da jovem. Irmãos, você sabe que um homem bem vestido, a roupa chama muita atenção, o sapato, o terno, a gravata, um relógio, uma corrente. A mulher é a mesma coisa, né? Salomão, ele se apaixonou por essa mulher. Tanto que no versículo 10 ele fala assim, ó, agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Ou seja, a sulamita, irmão, com colar ou sem o colar, era linda. Era uma mulher estonteante. Mas Salomão, né, por ser o rei, ele queria dar o melhor para a sulamita. Então, que ele não ia dar qualquer bijuteria, né? Ele ia dar o melhor para ela, com ouro, prata, joias, diamante. Então, ele tinha o prazer mesmo de enfeitar a sua amada. E ele vai tecer os elogios que, com tudo isso, a beleza dela ainda era maior do que os enfeites que ela usava. Os enfeites ajudam, né, irmão? Um homem bem vestido, uma mulher bem vestida, chama bastante atenção. Então, irmão, vamos se cuidar, né? Vamos se ornar, né? Vamos aí dar o melhor no casamento, no noivado, no namoro. As jovens, né, procuram aí crescer na graça, no conhecimento. As jovens procuram se formar, estudar. Depois que estiver formada, vai pensar num casamento, né, irmão? Quantas jovens estão se perdendo aí? Meninas que não valorizam mais a virgindade. Virgindade dentro de casa virou um tabu. Os pais e as mães não conversam com os filhos. Tem que conversar sim, irmão. O jovem tem que aprender, a jovem tem que aprender com seus pais, né? Nós temos que quebrar esse tabu não só nas casas, nas famílias, como também na igreja. Amém? Vamos lá, eu fiz aqui um exemplo aqui. O rei promete novos ornamentos do seu amor para realçar sua beleza ainda mais. Ezequiel 16, versículo 11. Também vai fazer uma comparação. Depois eu vou explicar essa comparação. Diz assim: também te vesti de bordadura e te calcei com pele de texugo. Te cingi de linho fino e te cobri de seda. Versículo 11. E te ornei de enfeites e te pus braceletes nas mãos e um colar à roda do teu pescoço. Versículo 12. E te pus uma joia na testa e pendentes nas orelhas, e um caro de glória na cabeça. Versículo 13. E assim fosse ornada de ouro e prata, e a tua veste foi de linho fino, e de seda, e bordadura, e nutriste-te de flor de farinha, e de mel, e de óleo, e foste formosa,
em extremo e fosse próspera até chegares a ser rainha. Versículo 14. E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória, que eu tenho posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Aqui, irmão, em Ezequiel 16, do versículo 11, né, até o 14, Deus está fazendo uma comparação de quando ele escolheu a nação de Israel, de quando ele libertou a nação de Israel, levando eles para a terra prometida. Lá Deus prometia que se eles fossem fiéis ao seu decálogo, à sua lei, eles iam ser enfeitados, eles iam comer do bom e do melhor, né? Por isso que a terra prometida chama-se terra que mana leite e mel. E Deus, irmão, tem essa promessa para nós até hoje, né? Se nós dermos ouvido hoje e se nós tomarmos o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, está lá em Deuteronômio 28, né? Bendito será no campo, bendito será na cidade. A comparação aqui é a mesma que Salomão quer fazer para a Sulamita. Ela vai ser a rainha das suas rainhas. Então ele vai dar do bom e do melhor. Com certeza, irmão, ela vai ser fiel a Salomão. Se Salomão vai ser fiel a ela, aí é uma outra história. Amém? Vamos lá. Versículo 12. Enquanto o rei está assentado à sua mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. A Sulamita responde aos elogios de seu amado com 3 símiles eróticas. O ambiente aqui se entende como sendo um banquete real, estando o rei assentado à sua mesa. As Bíblias AV, ASV e NIV vão fazer essa tradução. O erotismo da resposta dela é reforçado pelas 3 referências que ela faz ao perfume. Nardo, a Bíblia RSV e JB traduz espica nardo, que é nardo puro. A AV, a RSV e a NEB ou simplesmente traduzem como perfume. A NIV era um perfume caríssimo, unguento, derivado de uma planta nativa da região do Himalaia, na Índia. Esse produto estava em escassez, daí seu valor elevado. Desta fragrância exótica tornou a porção do amor muitíssimo procurado e caríssimo. Então, irmão, no Oriente Antigo, né, o nardo era bastante procurado, assim como a mirra. Era usado, irmão, para dar banho, era usado para fazer perfume, era usado para bastante coisas, né? Muitos reis foram untados com óleo. Jesus Cristo mesmo, né, um dos magos ofereceu para ele mirra. Então tinha todo um significado. Então, aqui no versículo 12, ele fala: enquanto o rei está assentado à sua mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. Quer dizer, dá a entender que era um banquete, que eles estavam ali sentados, né? E a Sulamita estava toda enfeitada, com certeza o rei tinha preparado. E você sabe, né, até nos filmes antigos aí, quando fala de Egito Antigo, você vai ver as mulheres, né, com bastante braceletes, você vai ver com corrente no pescoço, na testa. Você vai ver que quando o rei quer ver a rainha, as mulheres da corte preparam aquele melhor banho, vai colocar ali do bom e do melhor, porque ela tem que se apresentar como tal na presença do rei. É só você ler o livro de Esther. Quando Esther ia se apresentar ao rei Assuero, só podia se apresentar quando o rei quisesse, quando o rei mandasse. Às vezes era uma vez por ano que ela se apresentava. E ai dela, irmão, se ela se apresentasse sem o rei mandar, corria até risco de vida, né? Assim nós não temos que se apresentar de qualquer forma para Deus, não, irmãos. Temos que dar o melhor para o Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. A Sulamita conversa com seu amado pastor, enquanto Salomão está à sua mesa. Parece que o pastor veio vê-la desta vez. 4 coisas, irmãos, que ela diz para o seu amado. O nardo exala o seu perfume. O meu amado é como um ramalhete de mirra, versículo 13. Ele ficará a noite toda entre os meus seios, nas vinhas de En-Gedi, versículo 14. Depois você confere lá na frente. Vamos lá. A esposa começa a falar. Na língua hebraica, poderia também ser traduzido desta forma:
enquanto o rei estava em seu leito. O nardo era uma planta perfumada da Índia, da qual se extraía óleo aromático muito precioso e grandemente procurado. Marcos 14, versículo 5. O cheiro do nardo é um símbolo do amor da esposa. Ou seja, estão na mesa, aí ela vai fazer elogios para ele vai fazer elogios para ela. Irmão, um casamento, para se manter vivo, tem que ter elogios também. O homem, a mulher, né, não pode deixar os problemas tomar conta, né? O primeiro amor tem que estar sempre ativo. Temos que acender aí a vela, né, irmão? Elogiar a esposa dá o melhor dela para o marido dá o melhor dela para esposa. Isso agrada a Deus, né? O casamento, Paulo vai dizer que o leito do crente para Deus é sagrado. Amém? Vamos lá, versículo 13. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. Ó, irmão, é por isso que quando muitos teólogos, pregadores, querem fazer uma alegoria, né, entre Cristo e a igreja, tem que tomar muito cuidado nessa interpretação. Porque, olha, o meu amado é para mim um ramalhete de mirra. Ou seja, está fazendo uma comparação. A Sulamita agora elogia o rei Salomão. E morará entre os meus seios. Tem que tomar cuidado, irmão. É momento de carícia, é momento de elogio. Então tem que tomar cuidado. Por isso que não se encaixa muito bem Cristo e a igreja no livro de Cantares de Salomão. Tem que tomar muito cuidado na hora de interpretar esse livro. Vamos lá. A Sulamita fala das características do rei usando os seus ouros, joias, braceletes, perfumes para mostrar o tamanho do seu amor e fala também da sua sensualidade, dos prazeres e desejos de estar em seus braços ou entre os seus seios. Ramalhete de mirra. A mirra era uma substância perfumada, preparada com uma planta que também vinha da Índia. Era usada com diversos propósitos. Salmo 45, versículo 8, Provérbios 7, 17 e Esther 2, 12. Então, irmão, é o momento talvez erótico do casal. Então a Sulamita aqui está parafraseando, está pensativa, né? O meu amado é como um ramalhete de mirra e ele morará entre o meu seio, ou seja, um momento de carícia do casal. Então ela também vai elogiar, né, as joias que ela ganhou, ela vai elogiar os perfumes que ela ganhou, ela vai ser muito bem tratada, irmãos. Que isso sirva de exemplo para nós, casados, né? Esposo, esposa, noivo, noiva, que sirva de exemplo para nós, né? Vamos, né, olhar para isso, vamos atentar, vamos tentar fazer a mesma coisa, porque aí, irmão, o casamento vai ser uma benção. Amém? Vamos lá. Eu falei aqui o Salmo 45, versículo 8, só para fazer comparação. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a sua cássia desde os palácios de marfim, de onde te alegram. Provérbio 7, 17, perdoe-me. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Esther 2:12. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e coisas para purificação das mulheres. Então, aí a importância da mirra, né? Para dar banho, para fazer perfume. Quer dizer, depois de 12 meses, a rainha Esther ia se apresentar para o rei. Não era de qualquer jeito, irmão. Tinha que estar purificada, tinha que estar ornada, né? Para se apresentar na presença do rei. E assim somos nós, irmão. Temos que dar o melhor.
no espírito, né? Na roupa, no testemunho, no dia a dia, na honestidade, falar aquilo que você vive e viver aquilo que você prega. Isso é muito importante, né? Vamos lá, versículo 14. Como um cacho de Chipre nas vinhas em Gedi é para mim o meu amado, cacho de chifre, ou flores de hena. A planta chamada hena, a ave cânfora e a mg cipreste, elas traduzem desta forma, é comum na Palestina. As folhas esmagadas produzem uma tintura brilhante, vermelho alaranjada, quase amarela, usada para tingir o cabelo ou as unhas. Aqui, todavia, a moça se refere à floração da planta. Versículos 7 e 11. Provavelmente, ela não possuía qualquer desses itens. Eles representavam, ao invés, expressões de seus sentimentos para com o amado dela. O luxurante oásis em Gedi, lugar das cabras selvagens, a meio caminho descendo a praia ocidental do Mar Morto. Há milênios é a delícia dos viajantes. As vinhas incluem uvas, mas não se limitam a estas frutas. Ali crescia todo tipo de especiarias de plantas tropicais e subtropicais. Eram especiarias exóticas e plantas que constituíam matéria-prima de cosméticos e perfume. Assim como em 1:9, os cavalos de Faraó eram os melhores. Aqui também o produto de Engedi era o melhor dos melhores. A moça retribui os cumprimentos de seu amado nos termos de que é capaz. Então, irmão, Engedi é como se fosse um local, né? Era um oásis onde os viajantes gostavam de ficar, de tomar sombra, né? É como hoje, irmão, você fazer uma viagem, você parar num hotel, você parar numa fazenda, né? Parar numa cachoeira. Aqui é a mesma coisa. Então, como um cacho de cipreste nas vinhas de Engedi é para mim o meu amado. Um cacho de cipreste nas vinhas, ou seja, está comparando o amado dela, né, com, vamos colocar aqui como um cacho de uva, né? Uva é muito bom, a gente sabe que vários tipos de uva, né? Meu irmão, era comum naquela época fazer esse tipo de elogio. Não estranhe não, né? Não estranhe não, porque era comum para aquela época do Egito antigo, esse tipo de elogio era bastante comum. Então, ela está fazendo um elogio a Salomão aqui, nesse caso. Então, explicando aqui que Engedi era um local, era um oásis, né? Que as cabras ficavam para tomar sombra. Aqui os viajantes gostavam também de passar por lá, olhar a sombra, beber água, né? Era lugar bastante confortável, né? Então ela está dizendo aqui, amém? Vamos lá, versículo 15. Agora o pastor é quem vai falar. Eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. 3 itens da resposta do pastor à Sulamita. Agora ele vai fazer elogio para ela. Amém? A. Você é formosa, bonita. B. Você é meu amor. C. Os seus olhos são como os das pombas, inocentes, meigos e amorosos. Ela o chama de pomba, no capítulo 2, versículo 14. E Salomão chama de uma pomba, no capítulo 6, versículo 9. Então, são trocas de elogio aqui que está acontecendo. Vamos lá. Esses 5 versículos são uma série de trocas rápidas de expressões bem-humoradas entre os dois apaixonados que conduz ao monólogo da moça em capítulo 2, 3 a 13. O amado, mais uma vez, cumprimenta a amada pela sua beleza, iniciando os versículos 15 com o vocativo, ó querida minha. A Nive, que é uma Bíblia, ela traduz da seguinte forma, usando uma comparação do reino animal para dar mais ênfase. A RSV e a Nive e a JB traduzem literalmente teus olhos são pombas. Há muitas comparações semelhantes diretas em Cantares, exegeticamente falando,
no capítulo 5, versículo 13 a 15 e no capítulo 7, versículo 2. Um importante sinal de perfeição numa mulher eram os olhos bonitos. Isso está em Gênesis 29, 17, que Raquel e Lia, né, tinham os olhos muito bonitos. Para os judeus daquela época, ou Israel, a tradição rabínica enfatiza olhos bonitos com personalidade bonita. Cantares 2, 2 a 14. Então, irmão, a comparação é muito bonita, né? Quando está falando dos olhos dela, está a beleza, irmão. É estonteante a beleza dessa mulher. Para Salomão tecer tantos elogios, é porque a mulher era estonteante. Amém? Vamos lá. Eis que és formosa, ó querida minha. O esposo retoma a palavra elogiando novamente a notável beleza de sua esposa. Aparentemente é a resplandecente beleza dos olhos da esposa, e não a sua pureza e inocência que faz o amado pensar nas pombas, pois nesta passagem é a beleza física da esposa que está sendo enfatizada. O intérprete alegórico insistirá que a beleza da moça ou esposa é um dom da graça de Deus. Irmão, com certeza, tudo vem de Deus, né? Tudo vem de Deus. Mas aqui Salomão está fazendo um elogio, comparando a pomba, porque a pomba é meiga, né? Acho meio esquisito você comparar uma mulher, uma pomba, os olhos dela com os olhos de uma pomba, mas tem todo um significado, né, irmão? Deus é maravilhoso por isso, né? Não estranhe não, porque naquele tempo era comum mesmo. Vamos lá, versículo 16, a Sulamita que vai falar agora. Eis que és gentil e agradável, ó amado meu, o nosso leito é viçoso. Agora a Sulamita tece elogios ao seu amado como os casais que se amam de verdade devem trocar sempre elogios de amores. A esposa responde chamando-o de formoso, como ele faz a ela. Então, imediatamente, ela se volta para uma descrição do cenário imaginário que serve de pano de fundo para o grande amor recíproco entre os amados. Em 1 Coríntios, Paulo fala aos cristãos solteiros. Ele fala que bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher ou esposa. 1 Coríntios 7, versículo 1. Então, irmãos, como vê aqui, né? Elogio sendo trocado. Então, a Sulamita aqui vai elogiar a gentileza do amado. Temos que ter gentios, irmãos. Tem muito homem arrogante, ignorante, estúpido, assim como tem muita mulher arrogante, ignorante e estúpida. Não custa nada ser gentil, ser amoroso, ser compreensivo. Conta até 10 antes de brigar. Sai lá fora, né? Reflete, senta, conversa, dialoga, olha os prós, os contras, procura ajuda, primeira ajuda de Deus, procura o pastor se o casamento não estiver bem, né? Encontro de casais é muito bom, irmão. Vamos refletir. Separação, nem pensar. Se puder recorrer ao Senhor, melhor ainda. Amém? Vamos lá. Versículo 17. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. No versículo 16, a Sulamita fala sobre o leito do casal. Paulo fala em 1 Coríntios 7, versículo 2: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Isto é bom a todos os cristãos. Versículo 3: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no na mulher. Então, irmão, o homem não tem poder no seu próprio corpo, mas tem na mulher, ou seja, consentimento mútuo. Isso agrada ao Senhor. Então, agora vai fazer uma comparação. Ó. As traves da nossa casa são de cedro, ou seja, o palácio do rei. Né? Agora vai vir a comparação. Então, quer dizer, o rei preparou o bom e do melhor para a Sulamita. Vamos lá. Ou seja, o casal no Senhor, né? Vamos lá. Como eu estava lendo aqui. A Sulamita usa o formato de uma casa bem feita, bem estruturada
na rocha para quando vier a tempestade na união do casal, lhes buscarem soluções e se perdoarem e viver felizes para sempre. As duas árvores mencionadas aqui não são identificáveis aqui com segurança. A erez, que é uma palavra hebraica, e tradicionalmente é considerada o cedro do Líbano. Linda árvore de tronco cheio de volutas e galhos. A segunda árvore é berote. A AV, a SV e a NEB, que são bíblias, a NIV, né, fala de abeto. A JB, ciprestes. E a RSV, pinheiros. Em Deuteronômio 3,11, a cama de ferro do rei Og era peça incomum na Canaã da Idade do Bronze. Quaisquer artefatos de ferro deveriam ser importados dos hititas ou de outros territórios onde a Idade do Ferro já se havia estabelecido. Provérbios 1,6. Observa as guarnições caríssimas. Amós 6,4 menciona os revestimentos de marfim trabalhados nas camas dos ricos. Ou seja, a Sulamita fala da gentileza, do carisma, dos sentimentos verdadeiros de seu amado, que até o leito e todas as materiais usados como cedro, a varanda da casa, que eram feitas de cipreste, eram tudo da melhor qualidade, tudo de primeira. Isto era o palácio real, todo enfeitado para o casal. Temos que dar o melhor, não só no material, quanto também no espiritual, no amor eros aqui, né, irmãos? Então, como você vê, irmãos, é muito importante, né? Você vê que o rei se preocupou com tudo. Ele elogia a face, ele prepara todos os ornamentos, ele elogia o corpo dela, depois ela elogia ele, né? Eles estão sentados na mesa, continuam a trocar elogios. Agora ela vai elogiar até o palácio, ou seja, o conforto que o rei vai dar para ela. Irmão, que isso sirva muito de exemplo para nós. Eu espero, me perdoe, né, algumas palavras erradas, que a gente fica nervoso quando vai gravar, mas que espero que os irmãos tenham entendido e que fiquem com Deus, irmãos. Espero que semana que vem eu vou fazer o capítulo 2 para a gente tentar crescer na graça e no conhecimento. Amém? Muito obrigado. Hoje eu peço para vocês. Obrigado. Nossa, eu não vou...